O Pantanal vive a maior seca da história. É literalmente incalculável o custo da reconstrução do Rio Grande do Sul. Hoje, 425 dos 497 municípios do estado já foram atingidos e mais ou menos 350 de maneira importante ou grave. Cidades inteiras terão que ser, imagine, cidades inteiras terão que ser reconstruídas. E se o nível, se constatado que o nível, o volume de chuvas vai se manter como esse, de quando em quando ao menos, elas não poderão mais ser feitas nos locais onde estavam. Vou ter que mudar tudo. Calculemos o custo disso. No Rio Grande do Sul agora, num dueto com as mídias dominantes, tem um mantra sendo dito que é o seguinte: não é hora de buscar os culpados. Ah, eu adorei isso, que Não é hora de maravilha, oh buscar os meu culpados. Deus. Não é hora de buscar os culpados, dizem os culpados. Pois é, Jânio, você gostaria de começar falando aí sobre o Rio Grande do Sul, isso tudo que envolve isso? Temos até alguns vídeos, mas diga aí, Jânio. É difícil dizer alguma coisa que seja original, que não seja uma repetição do tanto que tem sido dito, mas é possível repetir incansavelmente que essas coisas no Brasil se agravam como se o agravamento fosse deliberado. Não é propriamente deliberado, mas é feito por ações ou agravado por ações exatamente de quem deveria preveni-las, corrigi-las, se acontecessem apesar da prevenção. Quando culpam a política, em geral, se exagera. Hum. Fica uma coisa contra a instituição que é o exercício da política. Mas o diabo é que esse exagero, quando é confrontado com a realidade, ele se mostra bastante razoável. Não diria que plenamente justificado, mas muito pouco errado. Essas ocorrências terríveis no Brasil se tornam ainda mais terríveis porque não são corrigidas depois, né? Aquilo que as agravou não recebe nenhum tratamento especial. Brumadinho devia ser um exemplo considerado todos os dias por todas as administrações municipais, estaduais e a federal no Brasil. A única pessoa que ultimamente e nos últimos tempos se referiu à tragédia de Brumadinho com um sentido útil, sério, foi o próprio Lula. O desejo dele de substituir a presidência, o presidente da Vale, por um indicado do governo, tem a ver com o descumprimento vergonhoso das obrigações que a Vale e demais empresas, de algum modo comprometidas com o que houve em Brumadinho, Uhum. e como decorrência do que houve lá.
tudo aquilo que aconteceu de lá até o Oceano Atlântico, pelo Rio Doce, nada foi feito, tem sido feito para impedir, para evitar, para prevenir que coisas semelhantes aconteçam em outras localidades que abrigam obras e realizações como era Brumadinho. Nada, ninguém se refere àquilo, que se saiba, ninguém estuda aquilo. A Vale, vergonhosamente, descumpre a sua obrigação, inclusive legal, com as vítimas, oferecendo quantias irrisórias. É uma multidão de vítimas? Mas foi ela quem criou. Então, ela tem obrigação de enfrentar as consequências existenciais, materiais e morais das pessoas, sejam elas quantas forem essas vítimas do que aconteceu em Brumadinho, por responsabilidade da Vale e de outras empresas que com ela colaboravam na utilização do Brumadinho. Então, é o Brasil. E aí, Bob? Mário, é um assunto tão grave, tão complexo, que eu fiz anotações, mas eu queria abrir com o depoimento de duas pessoas que trabalham com isso do Rio Grande do Sul e que ajudam a gente a entender um pouco a questão inicialmente local, Porto Alegre. Então, se tiver aí, por favor. Tem várias comportas, 14. Só que essas comportas, para se fecharem, a gente tem que correr elas nos trilhos, rodando, botar as borrachas nas laterais, botar os parafusos de pressão e fechá-la toda. Isso não foi feito. Vocês viram que botaram umas ensecadas, botaram um saco de areia. Mas não é assim que você faz. Você faz com um saco de areia vazada, aquele saco de construção de obra, saco de linhagem, cimento e areia seco. E faz uma pirâmide. De tal forma, se passar água, molha, endurece, não dá problema. Não fizeram. Vocês viram que o corte está debaixo d'água? Porque estourou uma comporta? Comporta é aquela, a comporta 14 é uma comporta que em setembro do ano passado o DEMAI viu que estava estourada, puxou o cumuco e botou no lugar. Passou 7 meses, não resolveu. Agora empurrou de novo, não botou as borrachas de viração, não botou os parafusos, veio a chuva, estourou tudo. Pior, alagou o distrito. Pior agora, hoje de manhã, caiu um pedaço do dique, arrebentou a Castelo Branco. Outro problema. Vocês viram com a distrito, a menina nos olhos de ouro desse prefeito, o que acontece lá? Tá alagando. Por que tá alagando? Porque está brotando água nas galerias do conduto Polônia e Álvaro Chaves. O que os condutos fazem? Eles pegam a água lá de cima do morro e largam direto no rio, para não passar pelo bairro, só que os parafusos das tampas estão tudo arrebentado. A prefeitura sabe isso há uns 2, 3 anos. Em maio do ano passado começou a jogar água para fora. O que fez? Nada, não trocou os parafusos nem botou as borrachas novas. A prefeitura foi negligente, deixou de atender às necessidades da cidade. O grande culpado? A prefeitura, que é o prefeito que manda, que não deixa o DEMAI contratar os seus funcionários. O DEMAI também não prioriza as drenagens, estão juntas, não tem gente, não tem drenagem, nada funciona. Mas a drenagem de Porto Alegre está entregue, como a cidade está entregue aos interesses comerciais, às construtoras, e sem nenhuma preocupação com o bem-estar da cidade. Esta cidade não tem planejamento das suas áreas de risco, não tem planejamento das suas áreas de inundação, não tem planejamento de absolutamente nada do ponto de vista ambiental que leve em consideração as mudanças e os eventos climáticos que estão por aí. O comportamento das chuvas mudou. Eu tenho feito um levantamento e já percebi que, por exemplo, em 2013 para frente, nós temos acumulados de precipitação de mais de 300 milímetros. Até 2013, nossa cidade não tinha isso. A minha pergunta é, o que nós, por exemplo, na Defesa Civil, temos programado para prever essas possibilidades? O que a gente está fazendo para atender essas situações? E olha, mas em algum momento nós vamos começar a ver em outras situações que até então a água não chegava com tanta frequência.
E as precipitações acumuladas de cargas d'água, elas vão se reproduzir com muita força. Em algum momento nós vamos lembrar disso que a gente está falando aqui. Isso Diga foi aí, há 2 anos. Então, vamos começar aqui nos resultados disso tudo. No ano passado, eu anotei várias coisas aqui. O Brasil teve 1.161 eventos extremos, ao custo de 105 bilhões e 400 milhões. Parte do Rio Grande do Sul vinha com seca já há 3 anos e só no ano passado teve 7 enchentes no estado todo. O Pantanal vive a maior seca da história. É literalmente incalculável o custo da reconstrução do Rio Grande do Sul. Hoje, 425 dos 497 municípios do estado já foram atingidos e mais ou menos 350 de maneira importante ou grave. Cidades inteiras terão que ser, imagine, cidades inteiras terão que ser reconstruídas. E se o nível, se constatado que o nível, o volume de chuvas vai se manter como esse, de quando em quando ao menos, elas não poderão mais ser feitas nos locais onde estavam, vou ter que mudar tudo. Calculemos o custo disso. A orla do Guaíba, que foi revitalizada há pouco tempo, em Porto Alegre, há poucos anos, só aquela orla tem 6 quilômetros. A orla toda do fluvial do Guaíba todo, ao longo não só de Porto Alegre, tem 72 quilômetros. Na dúvida sobre o novo padrão de chuvas, o que vão fazer, como vão fazer e quanto vai custar isso? No dia 9 de abril, vamos falar agora de responsabilidades. No dia 9 de abril, 3 semanas antes do dilúvio e consequente calamidade, o governador Eduardo Leite, atendendo à base ruralista, sancionou uma lei que flexibiliza regras ambientais para a construção de barragens em áreas de proteção, de preservação permanente. As entidades rurais defenderam essas barragens para diminuir impactos da estiagem seca de 3 anos. É o famoso quebrar para consertar, dá nisso aí. Ambientalistas não cansaram de alertar para os riscos do meio ambiente, que aquilo foi só 3 semanas antes de explodir tudo, como aconteceu agora. Esse mesmo governo, quando chegou ao poder, em 2019, vetou ou alterou 480 pontos do Código Ambiental que havia sido debatido exaustivamente ao longo de 9 anos. Enchentes no ano passado, e o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, não investiu nem um centavo em prevenção. Com a calamidade, ele recomendou a alguns moradores de alguns bairros que, e não havia outro jeito, deixassem suas casas. Quem pôde foi para o litoral, o que é uma adaptação, por exemplo, Capão da Canoa, Xangri-Lá, Atlântida, etc., Torres, as pessoas estão indo para lá. Fujam para as praias. É uma adaptação do fujam para as montanhas. É isso. Olha, saiam daqui porque não dá para segurar onda. Mais responsabilidades de 1 bilhão e 600 milhões em emendas individuais ou de bancada. A bancada gaúcha no Congresso destinou apenas 2 milhões e meio de 1 bilhão e 600 para enchentes, prevenção, proteção ambiental e assemelhados. Isso depois de 7 enchentes no ano passado e a última delas em setembro, com 54 mortes. Fernanda Melchiona, do PSOL, mandou 1 milhão. Senador Paim, do PT, mandou. Os deputados Maria do Rosário e Reginete Bispo, também do PT. E, além destas e destes, os deputados Carlos Gomes, do Republicanos, Mark Biolk, do PMDB e, felizmente, Alceu Moreira, do PMDB. Por que felizmente? Porque Alceu compõe um trio de parlamentares que, em março, propôs e aprovou na Comissão de Constituição e Justiça uma aberração. O trio sulista, Carol de Tone, do PL de Santa Catarina, Alceu Moreira, MDB gaúcho, e Lucas Rebeca, PSDB, também gaúcho. O que eles aprovaram? Qual é a aberração? Um projeto de lei, 364/19, que altera o Código Florestal do Brasil e deixa sem proteção cerca de 48 milhões de hectares de campos nativos em todo o país. Isso é igual à soma do Paraná e Santa Catarina. Paraná e Rio Grande do Sul, desculpe. O projeto consolida como área rural tudo que não seja floresta. Campos de altitude, campos nativos, bosques pequenos, tudo vira área para
agropecuária. Essa medida impacta 50% do Pantanal, 7 milhões e 400 hectares, 32% dos Pampas, 6,3 milhões de hectares, 7% do Cerrado, 13 milhões de hectares e quase 15 milhões de hectares na Amazônia. Então vamos ver na construção de como isso que o Jânio falou no começo, como é que se constrói, como é que são construídos esses desastres. Votou nisso gente como o deputado Marcel Van Hatten, que agora nas redes faz vídeos solidários para os que perderam tudo por conta do desprezo parlamentar, da atenção parlamentar ao meio ambiente. Arthur Lira e Pacheco da Câmara foram com Lula a Porto Alegre no domingo. Solidários, comissões urgentes, etc. Para quê? Para desfazer o estrago ambiental que o Congresso ajudou e ajuda a criar. A bancada do boi, de braços dados com da bala e da Bíblia, votou, por exemplo, pela PL do veneno, que é um desastre monumental, e insiste no marco temporal para grilar em terras indígenas. A Frente Parlamentar Ambientalista, nessa semana, listou 28 projetos no Congresso que atiçam a degradação ambiental e agravam 28 projetos que agravam a crise climática. Estão lá no Congresso, votando e para ser votado. A metade desses 28 projetos, pelo menos 28, tocada por dois partidos, PL, do presidente Bolsonaro e Valdemar da Costa Neto, e o PP, do Arthur Lira. Muitos parlamentares, grande parte dos parlamentares do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, votando nisso. E no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul agora, num dueto com as mídias dominantes, tem um mantra sendo dito, que é o seguinte: não é hora de buscar os culpados. Ah, eu adorei isso, que maravilha. Não é hora de buscar os meu Deus. Não é hora de buscar os culpados, dizem os culpados. Basicamente, os culpados é que estão dizendo isso. E é claro que não é só isso, porque choveu uma barbaridade, choveu uma tonelada. A gente está... Ouçamos, por exemplo, o senador Heinz, tem um vídeo aí no ponto, que foi negacionista na Covid, e ouçamos o que ele disse sobre crise climática. Eu pessoalmente acredito em aquecimento global? Eu não acredito. Ouvi doutores da universidade aqui de Brasília comentando sobre esse assunto. Físicos, pessoas que entendem do assunto. Isso é o senador do Rio Grande do Sul, mas tem mais. O deputado Marcel Van Hatten, que é um expoente do negacionismo, ele está coordenando a comissão do Rio Grande do Sul que está tratando dos efeitos da enchente. Ele é autor desse tweet que o Danilo tem também aí no ponto. Por favor, Danilo. E o aquecimento global, cadê? Pergunta o atual coordenador dos efeitos da enchente no Rio Grande do Sul. E temos com esse cidadão aí um exemplo clássico. Ele foi condecorado 2 vezes pelo Exército. Aí tem uma foto, esse assunto é importante. Ó, esse é o general que à época era comandante militar do Sul e depois foi comandante do Exército com Bolsonaro. Tem uma outra foto que ele recebeu no segundo aí, ó. Ele recebeu 3 condecorações em 2 ocasiões. Bem, como é que se monta esses processos de poder? Esse general comandava primeiro o primeiro exército, depois foi o comandante do exército, no governo. Em emendas no ano passado, o deputado Van Hatten destinou quase R$500 milhão para o exército. Um ano antes, 299 mil para a aeronáutica e 2 anos seguidos, cerca de 700 mil para a marinha. Ou seja, 1,5 milhão em emendas para as Forças Armadas. Quanto para a prevenção de enchentes, etc., etc., no Rio Grande do Sul? 0. Nada. Quando ele era deputado estadual, e Puyol, esse general, escreve Pujol, né? Puyol, comandava o Terceiro Exército, e depois ele se tornou deputado federal, o comandante do Exército era esse que apareceu. E o Danilo tem essa cena bizarra no ponto, que está meio som assim, mas depois eu explico. É uma cena bizarra, e a gente vai entender por que em seguida. O ambiente do militar brasileiro. Não vou permitir. Isso a população brasileira pode ter consciência disso, que nós não vamos nos prostituir. Bem, nós vamos ser ainda, nem que seja a última linha de defesa dos valores da democracia brasileira, o Exército brasileiro, junto com a Marinha Aeronáutica, não vai cair. Não vai cair. E
Só para terminar esse triângulo aqui, vamos na autocrítica do Partido dos Trabalhadores depois da queda da presidente Dilma no ano passado. O que falaram? Está escrito, vamos pesquisar, resolução do Congresso do Partido dos Trabalhadores do ano passado, autocrítica. Nós pecamos porque não dominamos totalmente a imprensa, e citaram nominalmente as Forças Armadas, que deviam ter conseguido mudar o currículo das escolas militares, essa foi a falha deles, e não conseguiram implantar a promoção daqueles oficiais mais democráticos, mais simpatizantes à causa do Partido dos Trabalhadores. E, encerrando aqui o que foi falado, não tenho dúvida que se nós ficarmos somente criticando, não concordando com esse estado de coisas da sociedade brasileira, com a política brasileira, não vai adiantar. Esse grupo de pessoas, que são a maioria, ou talvez que dominam a imprensa, a educação, eles não são a maioria da população, mas são os mais organizados, os mais atuantes e os mais persistentes. E não vão abandonar os objetivos deles, mesmo que sejam para ganhos pessoais. E se nós, cidadãos de bens, não fizermos a nossa parte, não nos opusermos a esse estado de coisas, nós não vamos mudar. O deputado Van Hatten aqui, deputado estadual, lembra? Comando Militar do Sul, General Pujol. Essa cena é bizarra, que isso é um general fazendo campanha em público para um deputado estadual, que depois se torna deputado federal, e que manda 1 milhão em emendas para o Exército. É uma cena, um general não pode fazer campanha eleitoral, muito menos fazer crítica pública a partido algum, seja ele qual for. E esse cidadão depois foi o comandante do Exército do governo Bolsonaro. Entende? Que diante de civis, é isso aí. Calculem o efeito disso, de um general falando, o efeito disso entre soldados, oficiais e seus subordinados. Ou calculemos o efeito disso na cabeça daqueles abestados e abestados que foram pedir golpe militar na porta de quartel. E como é que esse tipo de coisa não teve influência e não levou, obviamente, ao 8 de janeiro? É isso. E ele tem um ato falho ainda, quando ele diz cidadãos de bens. Ele conjugou no plural os cidadãos de bem, né? É porque muitos bens, né? Pessoas ricas, rapaz. Pessoa bondosa e ao mesmo tempo de muitos bens. Ô Jânio, diga aí pra gente, rapaz, como é que é isso? Eu não sei nada, não. E aí, Jânio? Como é que é? Né? Não sei. Mário, diz aí como é que é isso. Eu estou perguntando isso porque tem tanta coisa aí nessa história. Rapaz. Pô, olha, o bravíssimo general não surpreende ninguém, né? Com a formação de lavagem cerebral, o resultado pode ser esse, pode ser pior, e nós não podemos fazer absolutamente nada. Nós, civis, cidadãos, trabalhadores, não podemos fazer nada. Assim como nossos familiares, nossos amigos, temos que considerar a cretinice do que é dito, lamentá-la, se for o caso,
rir se for possível e esperar pela repetição dela na mesma ou em outra forma. E, no final, pagar o nosso imposto, que torna tranquila a vida desses senhores de bens. Então, Diga. Mário Jânio, vocês notem aquelas legendas ali, aquilo ali é um grupo de extrema-direita que estava presente, portanto, à cerimônia. Aquilo foi usado em campanha eleitoral. E apenas imagine porque o general Vilas Boas, que depois também, que à época era o comandante do Exército, ele diz no livro dele, e depois ele conta, que aquele tweet pressionando o Supremo Tribunal para não dar habeas corpus ao Lula foi feita em conjunto com o alto comando. Então, apenas imaginemos, se isso é público, imaginemos as conversas entre generais no alto comando, o que não eram e sobre o que não eram. É isso aí. Sim, mas aí a gente volta a uma coisa que Jane tem falado bastante, que é o seguinte: enquanto continuar esse tipo de instrução, de formação de militares, eles vão continuar achando isso, não é, Jane? e isso é uma coisa de que há reclamações, não é de hoje. Antes de 64, houve uma tentativa de reformulação do ensino nas academias militares. Não havia nada de ideológico nessa proposta. Então, foi nomeado um coronel inteligente, aliás, cujo nome eu não estou me lembrando. E ele fez, com a comissão nomeada, uma proposta bastante sensata, bastante reformadora e inovadora. E o que aconteceu? A proposta foi vetada porque incluía uma cadeira chamada Introdução à Sociologia. E foi considerada, por isso, como toda a sociologia era e é considerada entre militares, uma cadeira ideológica, comunista. Quer dizer, o que você pode fazer diante de uma coisa dessas? Se você for poder e tiver raça, tiver coragem, tiver dignidade, você encara isso, reúne esses generais, esses coronéis, mostra a eles o que é sociologia, a origem da ciência sociológica, e os desacredita, os afasta, substitui, porque essa gente só leva o Brasil para trás. Essa gente é adepta da ignorância, porque é a maneira deles de serem tolerantes consigo, cada um deles tolerante consigo. Do contrário, como aconteceu na época, não foi tomada nenhuma providência contra essa brutalidade de ignorância que vetou a proposta de reforma do ensino das academias. Se repetir sempre essa omissão, essa covardia, não há saída. Esse, aliás, não é um problema do Brasil só na América Latina.
no caso da América do Sul, é de todos os países, todos. Na América Central, há um ou outro caso de reforma, por exemplo, a Costa Rica, lá atrás, na década de 30 para 40, um presidente, José Figueres, pura e simplesmente decidiu que para o país entrar nos eixos era preciso acabar com a força militar. E acabou com a força militar. Teve argumentos fortes e, com esses argumentos, ele obteve apoio social grande, suficiente, para acabar com as forças militares do seu país, da Costa Rica. O que aconteceu? O país progrediu enormemente em termos políticos, pela democracia, e em termos econômicos, pelo aproveitamento inteligente, útil, daquela dinheirama que toda a Força Armada custa e pesa ao povo, aos pagadores de impostos, aos que trabalham duro, e a Costa Rica se tornou outra Costa Rica, rica outra vez. Pois é, nós estamos aqui com o programa 3 em 3 pontos, com Jean de Freitas, Bob Fernandes, transmitindo pela Metrópole, pelo YouTube do metron.com.br, pelo canal Bob Fernandes. Agora, mudando um pouco, ontem, 8 de maio, se comemora o fim da Segunda Guerra Mundial em território europeu, porque a guerra mesmo só depois daquela barbaridade cometida pelos americanos com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Mas aí, Jane e Bob, eu vi uma declaração de Vladimir Putin comemorando o fim da guerra e diz que a Rússia está preparada para uma nova guerra mundial. E Netanyahu continua livre, leve e solto, fazendo misérias contra os palestinos. Que tal a gente conversar um pouco sobre isso, Jane e Bob? Com a palavra. Contando o que é a nova posição dos Estados Unidos. Não aceitam, não admitem que os israelenses ataquem, o exército israelense ataque a cidade de Rafah, porque o fariam com armamento americano, com bombas americanas, e os Estados Unidos, o governo americano, não querem o comprometimento do seu país com a catástrofe humanitária que certamente decorrerá do ataque de Israel a Rafah. Escute, esses 35 mil mortos numa conta apressada, porque é a conta feita só pelos médicos nos hospitais já quase todos destruídos. O que é que explica que esses bombardeios israelenses tenham sido tão cruelmente possíveis? Israel não fabrica as bombas que jogou lá. Enquanto jogava bombas, e os Estados Unidos pediam moderação, mas mandavam mais 2.000 bombas de 1 tonelada cada, aquela que arrebenta as redondezas de onde cai. Liberaram 61
bilhões em ajudas militares, já depois da mortandade na Ucrânia e em Israel, acrescentaram uma liberação quase simultânea, que elevou o total a 95 bilhões, e agora, de repente, se lembraram que no futuro não poderá ser usada a arma, a bomba americana, qualquer bomba americana, qualquer munição americana na catástrofe. Isso é de uma canalice, não há outra palavra. Não há outra palavra. Esse cinismo excede o cinismo. É inacreditável que um sujeito tenha a responsabilidade de presidir a maior potência, a mais rica potência do mundo, em princípio, a mais poderosa militar e economicamente, e seja capaz de uma baixeza dessas, né, de ter sido associado pessoal e politicamente ao massacre dos palestinos. Sem eles, sem as bombas que ele mandou, isso não teria como acontecer. Induziu países europeus, usando aquele truque de OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, para levá-los a contribuir para o massacre, e eles aceitaram com grande diligência. Então, um tipo desses presidir um país com a grandeza, com a grandiosidade americana, é realmente uma condenação da chamada civilização ocidental e cristã. Cristã como? Ocidental, ela se estendeu pelo mundo todo. Democracia não dá, né? Ô, Mário, Diga, Bob. como a audiência é rotativa, não custa lembrar que antes dessa guerra começar, as guerras anteriores daquele período não, já haviam rendido à indústria de armas mais de 2 trilhões de dólares. E 45% do mercado é exatamente dos Estados Unidos. Então, acho que é bom. Trata-se de um negócio rentável para os senhores do mundo, né? Sim, mas agora vamos ver o seguinte: nós estamos no mês de maio. No mês de novembro, vai ter eleições nos Estados Unidos. Candidatos. Esse atual, Joe Biden, com essa disfarçatez de cinia. Rapaz, é realmente um absurdo, Jânio, isso. Absurdo, absurdo. E quem é o oponente forte dele? Um pelo outro, não quero volta. Eu comecei a ver agora uma notícia de que talvez Michele, não Bolsonaro, Obama, fosse apresentada como candidata do Partido Democrata. Sim, Jânio, e nessa eleição, você vê que Trump, inclusive, está calado, ele não está se metendo, nem botando fogo, ele está, pelo que eu acompanho, bastante calado em relação à guerra tanto da Ucrânia quanto a de Israel, o massacre que Israel está promovendo. E aí, Jânio, isso vai mexer nessa eleição lá ou não? Mário, os Estados Unidos já estão de tal maneira habituados com guerras. É preciso, aliás, não esquecer que os Estados Unidos modernos são produtos de duas guerras. Com a guerra
Primeira Guerra Mundial, Uhum. eles passaram a maior parte do período de guerra fora dela, do ponto de vista bélico, mas não do ponto de vista industrial, de abastecedores de uma parte das forças em guerra. E, com isso, o crescimento da sua indústria foi gigantesco naquele período. Vem a crise financeira provocada pelo cassino da Bolsa, Uhum. há um colapso econômico. O que é que levanta nos Estados Unidos? Eles têm a sorte de eleger um presidente inteligente, democrata, hábil, lúcido e honrado. Então, ele lança o New Deal, um projeto socioeconômico, produz muito bom resultado, mas que amplia esse resultado, amplia gigantescamente, quando a lucidez do Roosevelt e do time com que ele operava, com que ele trabalhava, a lucidez que os levou a perceber que a Europa se preparava para a guerra, que haveria, num futuro não distante, a Europa tomada pela guerra provocada por Hitler e não prevenida por nenhum país a sério. Então, tocaram a indústria bélica a todo vapor. Aqueles aviões fantásticos que os Estados Unidos exibiram ao entrar na guerra foram decisivos para a vitória americana. Eles foram todos desenhados e produzidos em grande parte na década de 30. Não foi durante a guerra, não foi a guerra que os fez criar. Eles foram criados na década de 30, fortalezas voadoras e companhia. Aquilo tudo é projeto da década de 30 e construção, em grande parte, da década de 30. O fornecimento de navios à Inglaterra foi da maior importância. A própria frota americana precisou crescer enormemente para abastecer a Europa, a Inglaterra, e para abastecer os outros países, por exemplo, países da América do Sul, da América Central, cujo abastecimento estava cerceado pelos submarinos alemães, pela guerra europeia. Nas Américas, ninguém estava em guerra, mas pagava em sofrimentos os custos da guerra, que os Estados Unidos ganhavam, produzindo fortunas gigantescas nas suas indústrias. As indústrias de automóvel foram, em grande parte, transformadas em indústrias bélicas. A indústria química cresceu, projetou-se enormemente. E o país, quando saiu, em 1945, saiu da guerra, não tinha nem de longe algum competidor. Países como a Inglaterra, por exemplo, a imperialista, o Império Britânico, onde ia a frota inglesa
e a bandeira inglesa cravar-se e estabelecer um domínio. Até hoje, por consequência, em grande parte, do que decorreu para ela, contra ela, na Segunda Guerra Mundial, a Inglaterra até hoje vive de coleira puxada pelos Estados Unidos. Não tem condições de dizer, não, eu não vou entrar no bombardeio de Gaza. Ah, é para mandar tanques? Tá bem. Para mandar outras munições? Tá bem. E vai por aí. E com a Agora, OTAN, os outros países ficaram sim, mas os Estados submetidos Unidos, Jânio, também, os que não Estados eram Unidos estavam fornecendo tudo, ganhando muito dinheiro, mas sem se envolver. Até quando, em 7 de dezembro de 41, o Japão vem e pá, ataca Pearl Harbor. Qual é, na sua visão, assim, o que é que levou o Japão a fazer esse ataque e provocar, afinal, a entrada americana para valer nessa história? o corte do petróleo. O Japão não tem petróleo. O Japão importa petróleo. Todo o petróleo que ele usa é importado. E os Estados Unidos cortaram o fornecimento de petróleo ao Japão. E a base que ficava não a meio caminho propriamente, mas no caminho desse abastecimento, era a base de Pearl Harbor. Então, os japoneses foram destruí-la. Eles não. O primeiro ato daquela guerra não foi o primeiro ato da guerra lá no Extremo Oriente, não foi o ataque japonês. O ataque japonês é uma resposta ao corte do petróleo. E ele liquidaram o Japão sem petróleo. Essa foi a causa sobre a qual você indaga. E o Japão já tinha invadido a China, a Coreia, toda aquela região ali, né? Isso aí foi o pretexto americano. Eles tinham invadido, o Japão tinha invadido a Manchúria, Uhum. que é mais ou menos em frente ao seu território, né? E os Estados Unidos, isso na década de 30, e os Estados Unidos sentiram o crescimento econômico do Japão e o provável domínio político, se não já territorial, do Japão no Extremo Oriente. Uhum. Significaria isso aí crescimento de uma força grande, uma força política e material grande, né, no Pacífico, que afinal de contas banha os Estados Unidos, e cortaram o petróleo como represália, porque não conseguiram diplomaticamente, nem havia possibilidade mesmo de conseguir, que o Japão alterasse o seu projeto militar de conquista de parte da China e aquelas outras que o Japão desenvolveu depois de iniciada a guerra com os Estados Unidos, na maioria dos casos. O Japão tomou a Península Vietnamita toda, tomou uma quantidade de ilhas gigantescas na Oceania e no Pacífico. E, enfim, tomou a Indonésia, tomou territórios enormes. Incrível essa história. É bom a gente lembrar disso. Hein?
É muito bom, rapaz, a gente ir buscar um pouco isso, porque muita gente não sabe, às vezes passa desapercebido e no fundo mexe e vira, a gente chega no mesmo lugar. E aí, Bob, você que já foi. Você serviu na Segunda Guerra Mundial, foi pracinha. Mano Bob, você viu, né? Era comandado de Castelo Branco, rapaz. Que lá foi que ele fez amizade com Vernon Walters, o coronel americano que ajudou o golpe de 64. Bob é testemunho ocular da história, rapaz. Exatamente. Diga, Bob. Olha, Mário, se ainda tem tempo, eu gostaria de encerrar como começamos. Vá, à vontade. Temos ainda alguns minutos, sim. Uma pergunta: quantos Rio Grande do Sul, quantas Porto Alegre nós temos que viver e ver para entender que não é mais possível viver degradando as cidades? Falemos, por exemplo, da Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, esteve em Salvador há semanas, se reuniu com arquitetos, representantes de comunidades que estão sob ataque, Buracão, ataque do Costa Pinto, Estela Maris, etc. Fez muito bem. Os ministérios do Meio Ambiente, Cidade, Cultura, Desenvolvimento Social não podem continuar alheios à degradação das cidades. O que a gente viu nessas cidades agora do Sul, a barbaridade de chuva e dilúvio, é o que nós estamos falando aqui há 1 ano e 4 meses. As cidades estão sendo atacadas e degradadas. Um país que anuncia pretender gastar 3 trilhões e 700 bilhões para se reindustrializar via hidrogênio verde, não pode seguir fingindo que os planos diretores, os PDDUs, estão sendo derrubados junto com os prédios, né? Isso significa mais ar-condicionado, mais asfalto, mais concreto, mais gás carbônico. Isso não tem nada a ver com hidrogênio verde. Então, enquanto você anuncia e gasta, ou diz que vai gastar, ou começa a gastar numa direção, você vai destruindo. E a maioria da população já não mora no campo, mora quase 80% nas cidades. Elas estão sendo agredidas brutalmente. Fingir que menos área verde, mais concreto, asfalto, córregos e riachos sendo tamponados não provocarão esse tipo de desastre é só um fingimento. Eu queria encerrar, de minha parte, tem 3. Isso, por exemplo, uma tragédia como essa acaba se tornando aquilo que o pensador francês chamado Guy Debord chama a sociedade do espetáculo. Hoje de manhã, por exemplo, e o Danilo tem aí no ponto, grande audiência na transmissão do resgate de um cavalo que estava em cima do telhado. Aí, ó, cavalo é resgatado. Foi uma grande audiência, todo mundo vendo o cavalo ser resgatado. Verdade. É isso? E eu pergunto, nós aí em Salvador, as pessoas não estão vendo não teve enchente há pouco tempo aí na chuvarada? Não teve o quê? Não teve? Enchente. Teve, sim, claro que teve. Secas pelo país todo. Não viram, para não falar só do Brasil, e tem uma imagem impressionante aí, camelos se afogando na Arábia Saudita. O Danilo tem isso aí no ponto. Só para não dizer que somos. E outro dia foi em Dubai. É isso, o Pantanal está seco, a maior seca. Nós não estamos vendo, quer dizer. Então não tem Ministério da Cidade, Meio Ambiente, Cultura, e as cidades sendo agredidas e até esperar o quê? Esperar a próxima Brumadinho, esperar a próxima Porto Alegre, os próximos 425 municípios. É isso. Pois é, você sabe, Bob, eu só vim a me dar conta de que voltou a existir o Ministério das Cidades quando você falou isso a primeira vez. Porque para mim eu nunca vi nem citação. Dizer o Ministério da Cidade está preocupado, vai ver isso, vai chamar os prefeitos, vai conversar, vai ver essa coisa. Nada, zero completo. Tava em Porto Alegre domingo a tiracolo com o presidente Lula. Agora, estava lá meio ministério. Agora, em que horas os poderes municipais, estaduais, vão cuidar disso? E também os ministérios que têm poder
de regulação sobre cidades, ou de atuação das cidades, seja de que forma for. Porque não adianta depois gastar, isso aí vai custar bilhões e bilhões e bilhões, é incalculável. Tragédia da calamidade no Rio Grande do Sul é uma coisa absurda, que a gente ainda não se deu conta É exatamente. verdade, não se deu, Quem não. está longe não se deu conta do tamanho que é aquilo. O que vai ser reconstruir 400, hoje, 350 pelo menos municípios gravemente atingidos, 425 em pouco mais de 470 e poucas, ou 79. Mano, é isso O aí. E sofrimento Congresso no com Rio 28 Grande, projetos. Diga, o Jânio. sofrimento no Rio Grande do Sul ainda vai demorar, sabe? Vai se estender. O baixar das águas não será suficiente para tranquilizar ninguém, será esse baixar das águas será o anúncio de um período de trabalho terrivelmente penoso, triste. É preciso insistir muito para a mobilização de governos, da própria população, não só do Rio Grande do Sul, dos nossos outros estados também, que é preciso lembrar, nesse momento, que nós somos um país, nós somos uma federação, nós somos parte de um todo e não podemos nos desvincular dos compromissos decorrentes daí, da solidariedade que existe, que precisa existir, se não existe em termos fraternos, pelo menos que exista em termos práticos, para salvar nossos conterrâneos nossos ameaçados de sofrimento maior, de prováveis doenças decorrentes dessa inundação e da devastação que está acontecendo. Um abraço para os amigos, queridos e familiares do Rio Grande do Sul, para todo mundo, tá? Todo E, mundo. Mário, daqui a semanas eu vou dar uma andada por aí, mas já combinamos tudo, né? Combinamos comigo nada. Não venha com essa conversa. Você tá pensando que... Ah, Jânio. Ele Já acha que ainda existe negócio de férias, rapaz. Isso é coisa ultrapassada. Antes que as águas cheguem. Tchau, Bob. Tchau, Jânio. Que bom estar com vocês, rapaz. Que bom. Muito obrigado. Um abração para vocês.